Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Lino, na pessoa de quem eu cumprimento a todos aqui, as pessoas de quem eu cumprimento, agradeço a oportunidade dessa Casa Democrática de representantes do povo nos abrir essa oportunidade. E enquanto o Andrei, o velho amigo, companheiro de Ministério Público aqui em Joinville, a quem essa cidade tem sempre que ter uma lembrança, que foi titular do júri durante muitos anos, abrilhantando a atuação do Ministério Público e na persecução criminal dos crimes contra a vida, deixou uma página da história escrita aqui da Justiça, principalmente nesse belíssimo setor que é o júri. Enquanto o Andrei falava, eu articulava um monte de coisa que eu gostaria de dizer, e eu ia arriscando, porque eu dizia assim, pô, o Andrei acabou de tocar no assunto, Então, o Andrei cobriu o assunto de forma magistral, e ele, doutor Lino, temos acompanhado em várias entrevistas, em vários debates públicos, no Facebook, várias gravações, uma defesa aguerrida e serena da questão da atribuição do Ministério Público de investigar. E eu só queria acrescentar que a investigação, qualquer tipo de investigação, não é um fim em si mesmo. Ninguém investiga para chegar a concluir no inquérito e dizer, olha, nós chegamos aqui a reunir provas e a fazer o indiciamento de determinado agente por supostamente ter praticado um delito. Só isso não leva a absolutamente nada. Isso não é um fim em si mesmo. Isso é a preparação, é um ato preparatório para subsidiar como provas a ação penal, que o Andrei lembrou, não é exclusiva do Ministério Público. Apesar da Constituição dizer que a ação penal pública é privativa do Ministério Público, sabe-se que a lei prevê para uma série de crimes ação penal exclusivamente privada, só a vítima pode ingressar com ação penal e, encerrado o prazo para oferecimento da denúncia, fechadas as investigações, o Ministério Público não ajuizando aquela ação, abre-se as portas para a vítima ou seus familiares intentarem aquela ação. O Ministério Público, então, é o primeiro exemplo de que não há e não pode haver exclusividade em nenhum tipo de ato administrativo no sistema tripartite de poderes. Aliás, Montesquieu, quando começou a pensar em escrever o livro O Espírito das Leis, que levou ao que hoje temos da divisão de poderes no Estado, ele cunhou uma frase que eu gosto de lembrar de vez em quando, que é que todo aquele que detém o poder tende a dele abusar até onde encontre limite. E aí ele conclui que é uma experiência eterna humana de que o próprio poder público deve se autolimitar, deve estabelecer aquilo que hoje chamamos de sistema de freios e contrapesos no exercício do poder. Nós vivemos um país em que hoje a multiplicidade de instituições no âmbito da investigação permite, ainda que de forma deficitária, o doutor Lino lembrou muito bem, o Brasil está bem aquém de outros países, e a culpa não é, talvez, não se possa atribuir que seja da polícia, mas no sistema do inquérito, o nosso sistema de inquérito, já vou dizer por que ele é arcaico, não se pode buscar essa investigação sem a presença de várias instituições. Não se pode fazer uma investigação e concluir por um crime tributário sem que haja a participação da respectiva receita. Se o tributo sonegado for municipal ou estadual, as receitas municipais e estaduais, e se o crime for de tributos federais, ninguém vai conseguir chegar a uma conclusão sobre aquele crime tributário sem a participação, a investigação da Receita Federal. O que dirá contas, onde os tribunais de contas exercem, com técnicos especializadíssimos, a análise das contas em livros contábeis e por aí vai afora. O COAF, bem lembrado pelo colega Andrei, e várias outras instituições,
No âmbito federal, nós tivemos experiência de que inúmeras investigações, nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, chegariam a lugar nenhum sem a participação efetiva do Banco Central, com técnicos habilitados para cooperar e participar dessa investigação. Então, nós temos que perguntar, não só por que o Ministério Público não pode investigar, mas a quem interessa e por que interessa afastar-se a investigação, não só do Ministério Público, mas de vários outros órgãos e entidades que fiscalizam e que exercem essa investigação. E reforçando o que o Andrei disse, o Ministério Público, não seus membros, mas não as pessoas físicas, não é um privilégio pessoal meu, do Andrei, do Dr. Lino, dos colegas que aqui estão, a inamovibilidade ou as garantias de vitaliciidade no cargo. Isso é uma garantia do cargo. É uma garantia do cargo para que esse cargo possa, de forma desassombrada, sem medo, fazer as investigações e ingressar com as ações penais. E muitas vezes nós passamos pela desagradável atribuição de termos que ingressar com ações penais contra pessoas poderosas, às vezes queridas por muitos. E isso, senhores, não ocorreria se nós estivéssemos sujeitos, por exemplo, a sermos transferidos. O Ministério Público Estadual, o sujeito seria transferido daqui de Joinville para o oeste de Santa Catarina. No federal, ele seria transferido daqui para Roraima, para o Acre, para o Piauí, o estado do meu pai, longe da família, longe dos seus vínculos familiares e, por isso, estando sujeito às pressões de toda a natureza. E eu pedi especialmente alguns momentos para dizer o seguinte: nós estamos indo na pretensão de quem pretende aprovar essa PEC, que seria sim a PEC da impunidade. Basta ver que na semana passada foi manchete em todos os jornais que o GAECO, o Grupo de Investigação do Ministério Público do Estado do Paraná, e temos aqui em Santa Catarina um GAECO extremamente eficiente também, mas particularmente o do Paraná, na semana passada, encetou uma investigação que resultou na prisão de vários delegados da Polícia Civil envolvidos com a extorsão de ferro velhos, lugares de desmanche de carros furtados e roubados. Uma investigação que se estendeu por 6 meses e que resultou na prisão de vários delegados. Nós sabemos que a própria Polícia Civil e Federal se divide, sendo a PEC quase que uma preferência exclusiva dos delegados. Eu perguntaria, esse grupo de delegados do Paraná que estava lá envolvido nessa extorsão de donos de ferro velho, de carros de desmanche, lugares de desmanche, quem iria reunir provas contra eles se só eles mesmos pudessem se investigar? O Ministério Público não tem a titularidade exclusiva da ação penal. O Poder Judiciário não tem a exclusividade nos julgamentos. Basta ver que as casas legislativas julgam em várias hipóteses, administrativamente o Poder Executivo julga em várias hipóteses, o Tribunal de Contas julga em várias hipóteses. O Poder Legislativo, disse o colega, também não tem a prerrogativa exclusiva da produção legiferante, isso porque estaríamos incorrendo naquele risco que Montesquieu, séculos atrás, nos alertou, de que todos aqueles que detêm o poder tendem a dele abusar. Estamos, pois, então, arriscando andar para trás, ir na contramão da história e criar uma situação de um Estado policial, um Estado em que o delegado de polícia, tendo a exclusividade única, e vai ser a única atribuição estatal que vai gozar de uma prerrogativa de exclusividade. Vai ser a única atribuição com monopólio, a dos delegados de investigar. Ele vai ter um poder na mão de decidir quem vai ser investigado, quem não vai ser investigado. Com isso, ele está estabelecendo com antecedência o poder de absolver quem ele bem entender. Hoje, nós lidamos, sim, com um sistema de investigação arcaico, não por desejo da polícia, ao contrário, recebe a crítica
dos mais bem preparados policiais desse país, os policiais federais, de quem hoje se exige o nível superior universitário e um preparo de mais de 6 meses, me corrijam se eu estou errado, em academias, com vários cursos no exterior, com convênios com as polícias mais avançadas do mundo. Esses hoje, que são os homens que estão à frente das investigações e que estão tolhidos de fazer uma simples oitiva, que só pode ser feita pelo delegado num sistema quase medieval, de tomada de depoimento ali por um escrivão, não podendo o agente de polícia se deslocar, fazer aquela oitiva e registrar o que ele ouviu, quando eles estão preparados para isso e têm essa formação e o fazem com excelência. Tenho que registrar aqui, porque estão presentes, não por média, porque eles sabem do meu rigor, até quando erram, mas porque são a melhor polícia, estão preparados. Não só temos que ir contra a PEC 37, como temos que desmontar um sistema arcaico, medieval, um verdadeiro retrocesso, chamado inquérito policial, centrado e fechado exclusivamente na mão do delegado federal, quando as investigações têm que ser descentralizadas e entregues na mão de quem está, pela experiência e pelo estudo, muito bem, talvez os melhores preparados para exercê-la. Não só a PEC 37 é um retrocesso, não só é a proposta de um status de impunidade, como também da formação de um Estado policial, de quase que uma ditadura dos delegados, não podemos nos furtar a dizer isso, como também retroage ainda mais naquilo que já deveria ser extinto, que é o inquérito policial hoje, reduzido a folhas e por escrito, o que nenhum país de primeiro mundo hoje abraça. Eu peço o apoio dessa Casa Legislativa em suas bases, peço o apoio da sociedade e lamento que a gente vê para uma série de outras discussões. Se estivéssemos aqui discutindo jogos da Copa, talvez estivéssemos com gente em pé, todos os lugares preenchidos, e estamos à beira de nos tornar um Estado policial, caso aprovada essa PEC, e não temos tanta gente aqui, mas aos poucos que estão presentes, e principalmente a essa Casa Legislativa, nós suplicamos o apelo para que não se permita esse grave ataque, não ao Ministério Público, mas ao Estado democrático de direito. Muito obrigado.